Boa noite a todos. Quero ver se está todo mundo me ouvindo bem. Digita para mim no chat se você está me ouvindo, se você está me vendo bem. Se você está me vendo e me ouvindo, digita para mim aí no chat só para saber se está tudo certinho, que eu já vou compartilhar a tela aqui com você. Prazer, já quero me apresentar, né? Antes de abrir minhas telas aqui, quero me apresentar a você. Tudo certo, alguém botou. Se tá tudo certo, está me ouvindo, show de bola. Bora então. Então, vou fazer assim, antes de me apresentar, então eu vou abrir a tela, que daí com a tela fica melhor, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se compartilhar a tela, vocês me falem. Tá compartilhando agora a tela, e aí eu vou colocar em modo apresentação. Peraí, vamos ver se vai. Foi, gente, modo apresentação ou tá em modo normal? Olha para mim aí. Está em modo pequenininho. Não foi. Tá, então peraí, então deixa eu interromper o compartilhamento de novo. É que ele precisa já estar com a tela expandida, né, para poder compartilhar a tela inteira. Tá, então, acho que agora foi, né? Vamos ver, peraí. Agora foi. Foi? Tá todo mundo me vendo? Todo mundo me ouvindo? Vendo minha tela? Foi, show de bola, valeu. Gente, então boa noite, boa noite. Eu quero dizer aqui, antes de me apresentar, que eu estou, assim, ó, na expectativa para fazer esse treinamento, porque hoje à tarde a Fê deu a quinta-feira essencial. E aí ela falou assim: hoje à noite vai ter um treinamento muito especial sobre óleos bíblicos, óleos sagrados. E aí eu já quero estar nesse treinamento para eu aprender. Quando ela falou isso, me deu um frio na barriga, né? Porque ela me deu, ela disse assim, cara, deu mais importância ainda ao treinamento. Aí eu vi que Kajika também está aqui, a nossa aromaterapeuta, a Fê também é. Então, e aí todo mundo, né? Então é uma responsabilidade gigante dar aqui esse treinamento, mas primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite. Eu fui convidada, especialmente pela nossa liderança acima, para estar aqui dando esse treinamento para vocês, bem especial sobre os óleos essenciais sagrados. E aí, na verdade, quando eu fui convidada, o Felipe falou assim: Gabi, bora dar um treinamento? Bora. Daí ele assim: que tema que você vai falar? Daí eu disse: cara, e agora? Que tema que eu vou falar? Aí fiquei um dia pensando, não sabia o que dar, o que falar aqui para vocês, até que eu pensei assim: cara, os óleos essenciais bíblicos, né? Então, óleos essenciais sagrados. Eu vou falar para vocês que eu me joguei muito nesse treinamento, eu aprendi muita coisa massa e eu quero passar tudo que eu aprendi para vocês. Então, anotem tudo, batam print, depois se precisar eu vou jogar no grupo as telas, tá? Para quem quiser, para vocês terem. Então, já quero começar me apresentando aqui quem eu sou. Meu nome é Gabriela Guadalupe, eu sou esposa do Anderson, mãe de João Pedro, empreendedora há 6 anos, expert em vendas, líder de expansão. Então, eu trabalho com marketing de rede desde 2015, né? Mas faço marketing de rede 100% full time desde 2019. Então, já vai fazer 6 anos, basicamente, que eu faço marketing de rede 100%. Então, treinadora de mulheres também, Premier Indoterra. Então, alcançamos a graduação de Premier em janeiro desse ano. E apaixonada por óleos essenciais. Confesso que eu não era apaixonada por óleos essenciais, mas eu acabei me tornando uma apaixonada pelos óleos, justamente por toda a mudança que os óleos essenciais têm causado aqui na nossa casa. E aí, o que eu vou falar para vocês hoje, o nosso tema tão especial vai ser sobre os óleos essenciais sagrados, óleos essenciais bíblicos. Gente, o que eu quero falar para vocês sobre os óleos essenciais sagrados? Eu vou comentar sobre alguns óleos essenciais que a doTERRA tem, tá? Vou comentar bem especificadamente, comentar algumas passagens, mas quero te dizer que aprendi muito montando esse treinamento, estou na expectativa para poder te dar esse treinamento, não quero me alongar, mas quero te dizer que talvez ele fique um pouquinho longo. Eu vou tentar aqui fazer em 1 hora para não ficar muito longo, mas presta bastante atenção. Então, a gente vai falar sobre os óleos essenciais na antiguidade. Olha só o que é legal.
na época bíblica, na época de Jesus Cristo, né, na época do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, né, já existia um grande conhecimento sobre pedras preciosas e plantas aromáticas. Essas pedras preciosas, como jade, turquesa, rubi, safira, elas já tinham um valor agregado. Na verdade, elas têm até hoje, né? Mas já naquela época, elas tinham um valor agregado. E o porquê eu estou falando de pedras preciosas? Porque naquela época, as plantas aromáticas e os óleos essenciais, eles eram tão valorizados que era equivalente a pedras preciosas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando Jesus nasceu, vou falar aqui, Jesus recebeu 3 presentes: ouro, incenso e mirra, né? E aí, olha só, naquela época, 1 quilo de mirra ou 1 quilo de olíbano para você comprar, para você ter essas plantas aromáticas. Eu falo plantas aromáticas porque a gente não sabe bem a forma que era, como era destilado ou como era feito. Às vezes pode ser utilizado de forma de incenso ou infusão, mas para você ter 1 quilo de mirra ou 1 quilo de olíbano, você precisaria, naquela época, desembolsar 1 quilo de ouro para poder comprar 1 quilo de olíbano ou 1 quilo de mirra. Ou seja, olha o quanto esses óleos essenciais, o quanto as plantas aromáticas, já naquela época, elas eram muito valorizados, assim, valorizado ao extremo, tanto que eles eram comparados a essas pedras preciosas, né? Então, quando eu estava montando o treinamento, que eu vi, eu já sabia que os óleos essenciais, eles eram né, que tinham esse valor agregado e que eram especiais, mas não que precisaria desembolsar 1 quilo de ouro para poder comprar 1 quilo de mirra ou 1 quilo de olíbano, né? E aí, eu já quero deixar essa pergunta que eu vou, antes de adentrar o treinamento aqui, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você reflita, porque eu vou falar sobre isso aqui, o porquê que Jesus ganhou plantas aromáticas ou o óleo essencial, ao invés de ganhar pedras preciosas. Então, eu vou adentrar, mas eu já quero deixar essa pergunta para você ir pensando. E aí, olha só, como que eram, eu fiquei com essa curiosidade, né, de como eram extraídos os óleos essenciais, ou como eram extraídos, né, a resina, por exemplo, naquela época das plantas. Então, as técnicas de extração e aplicação dos óleos essenciais, eles eram aprimorados pelos egípcios. Eu botei os egípcios aqui, porque era a mesma metodologia para o tempo bíblico também, que utilizavam métodos como maceração e a infusão para extrair os compostos aromáticos das plantas. Ou então, a primeira forma que era feita a extração é o famoso chá, né? Infusões de água quente. Então, eles pegavam pequenas partes das plantas, ferviam, colocavam na água quente com calor, né? Aí faziam um chá. Só que existe um grande, digamos assim, um grande problema, porque como os óleos essenciais todos sabemos, né? Só para colocar todos na mesma página aqui, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos muito voláteis, certo? Tanto que se você pegar um óleo essencial de limão e você colocar ele na roupa assim, ó, os óleos essenciais puros, eles não mancham a roupa, né? Por quê? Porque eles são muito voláteis. Apesar de ser óleo essencial, ele não tem nada de óleo, de oleoso, né? Mas aí, naquela época, como que era feito, né? Talvez você já deva ter ouvido que os óleos essenciais eram muito usados nas mulheres egípcias, no rosto, né? No cabelo, no corpo, né? E também algumas passagens bíblicas falando de Jesus Cristo, mas como que era feito o uso dos óleos essenciais no corpo, sendo que era feito a infusão. Então, além de fazer a infusão, como não existia a destilação hídrica, ela é feita hoje. Então, a maioria dos óleos essenciais que a doTERRA destila é feito por destilação hídrica. Tira toda a água da planta, né? E aí pinga gotinhas de óleos essenciais. Essa é uma coisa mais técnica que eu não vou me adentrar muito, mas para você entender. E a segunda forma que eles faziam no tempo bíblico era a maceração do óleo, né? Da planta aromática em óleo vegetal. Então, basicamente, para você entender como que era feito isso. Eles usavam in natura, né? Então, eu vou falar isso também, além de infusão em água quente, também eles pegavam as plantas in natura e colocavam no incensário. Até vou mostrar na próxima tela aqui, falando sobre o incensário para você entender. Mas a forma mais utilizada naquela época, e até hoje, eu andei pesquisando que tem empresas de óleos essenciais que usam, ou lugares no mundo que usam essa forma de extração, que é a maceração. O que eles fazem? Eles pegavam
pequenas partes das plantas e colocavam para curtir em óleo vegetal. E aí, esse óleo vegetal, eles usavam óleo de oliva, da oliveira, ou óleo de mamona, que é muito conhecido como óleo de rícino, né? Então, hoje a gente fala assim, a gente precisa diluir os óleos essenciais em óleo vegetal, então óleo de mamona naquela época, óleo de rícino hoje, né? E alguns estudos científicos também falam que eles também eram utilizados, né? Era feito ali a maceração em gordura animal. Então, para você entender como é que funciona, os óleos essenciais, eles são lipossolúvel, significa que semelhante dilui semelhante, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, o óleo essencial, para que ele pudesse ser utilizado como cosmético naquela época, ou para embalsamar os corpos, né? Ou para poder utilizar na pele como cosmético, né? Então, eles eram feitos dessa forma. E aí, aqui embaixo tem um desenho para você ver das mulheres egípcias, né? Então, o que elas faziam? Elas colocavam, misturavam, pegavam pequenas partes das plantas, lá pegavam a resina ou pequenas partes das plantas, normalmente resina, né, ou pedacinhos da planta, eles colocavam dentro de um baú, um balaústre, né, que fala, junto com óleo vegetal ou gordura animal, e aquilo ali ficava por dias e dias e dias, e aí essa mistura, ela ia se misturando e fazendo óleo essencial. E aí, após isso acontecer depois de dias, as mulheres egípcias, elas pegavam e torciam, isso era um pano de lã, que elas torciam esse pano de lã para tirar todo o óleo essencial, né, dali, e tirar todo o insumo e ficar só com óleo essencial. Então, basicamente, era feita as extrações dessa forma. Claro que os óleos essenciais daquela época, eles não tinham tanta concentração como tem hoje. Hoje, pelas técnicas e pela evolução, os óleos essenciais, eles têm muito mais concentração do que tinham naquela época. Então, basicamente... Os óleos essenciais, eles eram usados dessas três formas: infusão, né, a maceração ou também in natura. Aí o in natura pode ser usado também no incensário, mas aí eu quero começar lendo essa passagem para você entender que em Êxodo 30, do 1 ao 4, fala assim, ó: faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro, a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. O que significa isso? Isso aqui significa que isso aqui é uma passagem bíblica onde eles estavam construindo um templo lá no deserto, né? E aí, olha só que legal, quero enfatizar essa parte só para adentrar dentro realmente dos olhos bíblicos, né? Aqui fala que faça um altar, né, de ouro para queimar o incenso. Mas se você pensar, não está escrito faça um altar de incenso para queimar o ouro, ou para poder adorar o ouro, para poder botar o ouro lá, né? Não é faça um altar de ouro, é faça um altar de ouro para queimar o incenso. Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque desde aquela época já, os óleos essenciais, as plantas aromáticas, né, já eram muito valorizadas. Então, eu peguei essa passagem bíblica aqui para poder contextualizar a valorização dos óleos essenciais já naquela época, né? Eu, como utilizadora dos óleos essenciais hoje, consultora, uma pessoa que verdadeiramente usa os óleos essenciais na minha casa, cada dia mais que eu procuro saber mais sobre os óleos, eu fico encantada, porque eu sou cristã desde os meus 4 anos e ninguém nunca tinha me ensinado que os óleos essenciais, eles eram bíblicos, né? Então, por mais que eu vá para a igreja, nenhum pastor nunca falou nada para mim. Então, a gente agora olhando de consultora para a Bíblia, tu olha de uma forma diferente, tu consegue ver ali a valorização das plantas aromáticas desde os tempos, né, antigos, né, bíblicos ou até
antes. Então, um dos primeiros óleos bíblicos é o óleo de olíbano, é o óleo frankincense, que muita gente conhece, né? Então, esse é o óleo que um dos 3 presentes que Jesus ganhou foi o óleo de olíbano. Na verdade, a Bíblia não relata exatamente que é olíbano, ela fala que é incenso. Então, em algumas partes da Bíblia, alguns versículos você vai achar como olíbano e outras você vai achar como incenso. Eu acredito que a única coisa que diferencia é a forma de extração. Algumas poderia ser feito in natura e algumas outras formas poderia ser feito a maceração ou a destilação, tá? Então, para você entender. Olha só, essa planta, essa árvore que você está vendo aqui é a planta de olíbano. Ela é uma planta que é tirada da Somália. A Somália fica no norte da África, né? E olha só que legal. Olha o que eu quero te dizer. Eu te perguntei ali no começo por que os 3 reis magos ofertaram óleo essencial, ofertaram planta aromática ao invés de ofertar só pedras preciosas. Justamente os teólogos falam que os 3 reis magos, eles eram muito sábios, né? E eles deram justamente o óleo de olíbano para Jesus, justamente porque ele é muito semelhante com o que Jesus iria passar. Então, olha só, se você prestar atenção, olha essa árvore no meio do deserto, você tá vendo que não tem mais nada em volta dela, a não ser uns arbustos, né? Então, ela é uma planta que ela todos os dias ela luta para sobreviver no meio do deserto. Então, ela tem uma vontade muito gigante, digamos assim, de uma forma mais simples para você entender. Ela tem uma forma muito. Ela tem uma vontade muito grande de sobreviver, então não tem mais nada. E todas as plantas de olíbano, essas árvores de olíbano, todas elas são assim no deserto, são muito espaçadas. Elas não são todas juntinhas, né? Não é uma mata fechada para você entender. Então, ela é muito semelhante com o que Jesus iria passar, né? O que Jesus iria passar um deserto muito grande, muitas coisas boas tiveram na vida de Jesus, mas também um deserto muito grande. E aí, como que, na prática, é extraído os óleos essenciais, né? Então, o óleo essencial, por exemplo, a Bíblia fala que de algumas partes ali eu vou falar depois para não misturar aqui, mas só para você entender que como ele é retirado, então ele é feito um corte na madeira do olíbano e ele sai uma resina. Essa resina em contato com o ar, ela forma essas pedrinhas. Então, quando eu descobri isso, eu disse, cara, uau, é muito surreal a quantidade de informações que a gente for pesquisar, a gente vai entender sobre os óleos essenciais, sobre as plantas aromáticas. Então, você faz um corte nela, né? E aí vai ter essa secreção, e aí ela vai secretar, e aí em contato com o ar ela vira essas pedrinhas, né? Então, isso que é o mais legal. E aí eu quero falar dos benefícios aqui do óleo de olíbano, que... Opa, é isso mesmo, peraí que não tá passando, erros técnicos aqui, tá passando. Óleo de olíbano, antes de falar dos benefícios, eu quero ler isso aqui, olha só. Sua resina e o óleo extraído da casca são largamente utilizados na produção de incenso, óleos essenciais, cosméticos variados e perfumes. Ou seja, tem muitos perfumes hoje em dia que tem óleo essencial de olíbano, né, que tem a resina do olíbano na composição. Sua resina queimada como um incenso, ou seja, in natura, era usada na antiguidade em templos e para mascarar odores de cremação. Então, quando um funeral, quando aquela épocas fúnebres, né, eles colocavam, queimavam no incensário para poder mascarar os odores. Em tempos remotos já foi muito queimado em hospitais para prevenir expansão de doenças infecciosas. Os egípcios utilizavam sua resina para tratamento de pele, higiene bucal e até em rituais espirituais, além de ajudar na mumificação de seus entes queridos. Então, por muito tempo, hoje não se faz mais isso, mas era utilizado óleo essencial de olíbano para embalsamar corpos, né? A Bíblia fala ali que Jesus foi embalsamado também, eu vou falar mais para frente para não adentrar aqui, mas o óleo essencial, isso, né, trazendo hoje para a realidade, a gente nem imagina, né? Coisas assim. E aí, em Mateus 2:11, que é a passagem mais conhecida, fala: E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra e por outro caminho.
E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ou seja, os reis magos ofertam o incenso para Jesus Cristo. Logo depois, um anjo aparece em sonho para José, dizendo para José escapar, né, para ele sair dali e ir para uma outra cidade, porque Herodes quer matar. Então, imagina a aflição dessa família. Então, justamente os 3 reis magos já deram esse presente para Jesus, sabendo, né, o que iria acontecer, o que Jesus iria passar, ou tendo uma noção do que Jesus precisaria, né? Então, trazendo para a nossa realidade hoje, esse óleo essencial de olíbano, ele é um óleo essencial que muitas vezes na nossa cabeça, trazendo para nós, né? De hoje, a gente pensa que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que a gente fica como é que se diz, essa pulguinha, essa coisa que fica falando pra gente que a gente não vai conseguir, mas na verdade a gente vai conseguir, a gente pode. Então, esse é o óleo essencial que ele cuidou de Jesus e da família de Jesus, Maria e José, né? Também, e também trazendo para os dias de hoje, esse é o óleo essencial também que vai despertar sentimentos bons, né? Eu vou falar mais para frente dos benefícios, ou seja, eles já foram ofertados com o intuito, né? Já tinha um porquê de Jesus ganhar esses presentes e não ganhar pedras preciosas. Então, deixa eu passar a tela aqui. E aí, então, benefício. Gente, eu coloquei aqui o nome científico, tá? Algumas coisas eu peguei do próprio site da doTERRA, que a doTERRA, ela mostra ali nome científico como Boas Velha, que é o nome dela, né? Então, benefícios principais, né? Questões terapêuticas. Sistema imunológico, ele é muito bom para aumentar a imunidade. Também trata câncer e tumores, né? A gente tem, eu estava pesquisando, inclusive, tem um artigo científico que trata também tumor de pele, que pode diminuir aí até 70% de um tumor de uma pessoa, um tumor de pele, né? É um melanoma que fala, quando a pessoa utilizar todos os dias durante 20 dias. Esse é um artigo científico. Depois eu até deveria ter colocado aqui o site, mas eu não coloquei, mas depois eu mando para vocês se vocês precisarem, tá? Então, ele trata também depressão, ansiedade, cicatrização e úlcera, doença de Parkinson, Alzheimer. Então, é uma coisa que eu nunca me esqueço, que quando a primeira coisa que eu aprendi sobre o olíbano é que se você massagear uma gotinha na testa, no seu terceiro olho, ele vai oxigenar até 30% do seu cérebro. Ou seja, quando ele oxigena 30% do seu cérebro, ele é um óleo essencial, né? O que acontece é que ele vai um óleo que vai te aterrar, vai melhorar a tua questão de esquecimento, confusão mental, e ele também é muito usado para meditação e elevação espiritual, né? Então, ele é um óleo essencial que ele te ajuda na hora de você fazer a sua meditação, oração, ele te conecta muito com o pai espiritual e o pai carnal também. No caso, se você tem um problema com seu pai, eu te indico muito você começar a fazer o uso desse óleo essencial, que é maravilhoso realmente para isso também, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, e alguns benefícios mais severos, mas o óleo essencial de frankincense é um óleo que eu digo que todo mundo tem que ter em casa, porque se você quer começar a utilizar os óleos essenciais, mas você não sabe por onde, utiliza o óleo de olíbano, que ele é o óleo que vai tratar qualquer coisa, né? Ele vai tratar desde talvez uma dor de cabeça até uma questão mais severa como câncer, tumor, né? Alzheimer, doença de Parkinson aí. E aí, então, é isso sobre o óleo de olíbano. O próximo óleo bíblico é o óleo de mirra. Então, esse daí é a planta, é a árvore de mirra, e ela é muito parecida, né? Dentro ali da aromaterapia e questões de plantas, né? E plantas aromáticas, a mirra ela é muito parecida com o olíbano, né? Justamente por essa força espiritual que ela tem. Percebam que ela também ela fica no deserto, só ela, a quilômetros de distância, né? Não tem nada, tem árvores de outras espécies, digamos assim, né, outras qualidades, mas olha como ela é extraída, que eu achei legal também. A mesma forma da extração do óleo de olíbano é feita a extração da mirra. Então, é feito um corte, né? Basicamente machuca, né, a planta, é feito um corte na planta, aí começa a sair essa resina, e essa resina é em contato
com o ar, ela também vira como se fosse pedrinhas minúsculas, né? Ali até coloquei uma pessoa, um indiano, né, tirando ali o óleo de resina da planta de mirra. Então, a mirra, ela também tem essa força espiritual, né, e já foi dado intencionalmente para Jesus, sabendo do que Jesus iria passar e do que Jesus iria precisar, né? Então, João 19:32 fala assim: e foi também Nicodemos, levando aquele que anteriormente dirigia a noite de Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. A ratéis aqui, gente, só para contextualizar, para vocês entenderem, é como se fosse um peso e uma medida naquela época que era usado, né? E aí, continuando, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Então, ou seja, Jesus ele foi embalsamado com mirra e aloés, né? Aloés era estilo uma especiaria, não chega a ser um óleo essencial, mas é uma especiaria para você entender. Então, ou seja, Jesus ele foi embalsamado com óleo de mirra, né? Então, eu peguei essas passagens aqui só para contextualizar e para você ver aonde, né, está escrito. Claro que a Bíblia ela é gigante, tem milhares de versículos. Eu coloquei aqui só alguns, mas você vai achar. Num total, são quase 650 citações de plantas aromáticas e óleos essenciais bíblicos, né? Então, tem muita citação. Os mais citados é mirra, sândalo, vou falar para vocês aqui mais para frente, olíbano, né? Cedro também. Então, mas aí trazendo para cá os benefícios da mirra: sedativo e ansiolítico, antitumoral potente, anti-inflamatório, cicatrizante poderoso. Ele tem um efeito botox para preenchimento de expressão e rugas também. Então, hoje trazendo para cá, naquela época não era usado tanto dessa forma, ele era usado mais para questões espirituais e também físicas, mas hoje a mirra ela é muito utilizada para preenchimento, né? Assim, aqui dentro da aromaterapia, um dos benefícios mais queridinhos é isso aí, né? O preenchimento de expressão de rugas e também meditação e elevação espiritual, que é um benefício igual o do olíbano, e também a mirra, ela também tem efeito silicone. O que é esse efeito silicone? Se utilizado nos lábios ou no seio, ele tem aí o poder de preencher, de aumentar. Então, se você está precisando de um botox nos lábios, você pode utilizar a mirra. Se você quer aumento de seio, você também pode utilizar a mirra. Eu não sabia desse benefício, aprendi hoje o benefício e confesso que achei um tanto peculiar, digamos assim, mas que já quero utilizar. Já quero, porque às vezes a gente gasta muito dinheiro fazendo um botox e você pode comprar mirra, utilizar ele aí nas suas questões físicas, emocionais, espirituais, né? Mas também como preenchimento de botox natural aí, tá bom? E aí, próximo óleo essencial, que esse é um óleo, na verdade, gente, eu trouxe esse daqui, eu até não coloquei foto para vocês verem, olha só. A Bíblia, ela cita muito de cedros, tá? O cedro que a doterra tem, ao que tudo indica, não é o cedro bíblico. O cedro bíblico, ele era um cedro diferente do que o cedro que a gente tem. O cedro que a gente tem hoje é o cedro vermelho, mas ele basicamente vai funcionar para os mesmos benefícios, tá? Então, olha que legal essa passagem. Lá em Salmos 92:12, diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Significa que a árvore de cedro, para você entender, quando ela chega a 30 centímetros de altura, ela já está enraizada a mais de 1 metro para baixo. Então, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ou seja, quer dizer que a pessoa, quando ela começar a aparecer, quando a pessoa começar a tiver resultado, é porque ela tem muita raiz, né? Então, trazendo para o marketing multinível, às vezes você faz um trabalho que não aparece, mas você está criando consciência, está criando mentalidade, está se desenvolvendo, mas ninguém está vendo, né? E aí, quando você começar a aparecer, você já vai ter muita raiz.
Então, por isso que é utilizado o cedro, né? Eu achei bem interessante essa passagem, tá bom? Então, aí, segundo 1 Reis 5, 1 ao 6, diz: dá ordem, pois agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Então, o cedro, ele era muito utilizado naquela época para poder construir altares, né, de sacrifícios também, né, e aí uma curiosidade é que Jesus foi crucificado numa cruz, né, de cedro. Então, basicamente, benefícios do cedro é estruturação mental, problemas de pele, reduz queda de cabelo, celulite, mais retenção de líquido, queima de gordura localizada, hematomas e pernas pesadas, e também ele serve para repelente de insetos. Então, o cedro, ele é um óleo essencial que ele é maravilhoso também, tá? Então, basicamente, ele tem os mesmos benefícios aí do nosso cedro, mas o cedro bíblico não é o cedro que a gente tem, tá bom? É um outro tipo de cedro, só para contextualizar isso aqui. Próximo óleo essencial bíblico é o óleo de nardo, né? Mas a gente vai achar no nosso catálogo da doTERRA como spikenard. Na verdade, não é nem assim, é como... não, é isso mesmo, spikenard, é isso aí. Então, a gente vai achar dessa forma aqui. A flor de nardo, né? Na verdade, aí o óleo essencial de nardo, ele é uma plantinha, né? Mas o óleo essencial é feito da raiz do nardo. Então, olha só que legal, eu coloquei até uma curiosidade aqui embaixo. Ela cresce nos altos do Himalaia, na Índia, a milhares de quilômetros de altitude. Então, é muito, muito alto. Onde é plantado e é tirado, né? E tradicionalmente é tirado apenas por monges em estado de meditação. Talvez não seja mais dessa forma hoje, tá? Mas originalmente e tradicionalmente era tirado apenas por monges. Então, o óleo de nardo, ele é tirado da Índia. E aí, Marcos 14, 3-9, olha só que passagem massa. Ela fala assim, ó: estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso. Deixa eu tirar aqui o negócio da frente da tela que eu não vou conseguir ler. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-lo aos pobres. Aqui, gente, a título de curiosidade, 300 denários é equivalente a 15 mil reais hoje. Então, olha só. Então, o povo, ele começa a reclamar com essa mulher, começa a murmurar com essa mulher, porque ela tinha pegado um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro. Então, ela pegou nardo puro e ungiu a cabeça, né? E derramou sobre a cabeça do leproso. E aí a galera lá, o povo que estava sentado, estava reclamando com ela. Então Jesus, porém, disse: deixai, porque a molestai? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for. E aí, olha que legal. Aqui a passagem fala assim, ó: porque sempre tens os pobres convosco. Quando eles falam de pobres convosco, aqui quando cita, né, Marcos fala isso, não é pobre financeiro, e sim pobre de espírito. Então, o óleo essencial de nardo, ele é um óleo essencial também que trata a tua questão de pobreza espiritual, né? Então, se você quer aumentar o seu nível de intimidade com Deus, com o Pai Celestial, o óleo de nardo, ele é um óleo essencial justamente para isso. E aí, benefício do óleo essencial de nardo: expansão da consciência, perdão e final da vida, calmante respiratório, cardíaco, anti-inflamatório e cicatrizante, estimula o crescimento de cabelos, anemia, psoríase, dermatite, varizes e hemorroidas, epilepsia e ataque de pânico. Então, tem muito benefício massa nesse óleo essencial. Próximo óleo essencial bíblico é o óleo de cássia, tá? Então, a gente vai falar sobre o óleo de cássia e o óleo de canela, que na verdade é o cinnamon bark. Então, eu vou falar a diferença desses dois óleos aqui para você entender, tá? Então, o óleo de cássia,
nome científico aqui, Cinnamon Cássia. Lá em Salmos 45:1 até o 8 fala: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Então, o óleo essencial de cássia, ele era um óleo utilizado muito para melhorar questões de humor naquela época, né? Mas claro que não era só para isso, ele tem benefícios muito diferenciados, mas ele também é um óleo bíblico. E aí, se você procurar nas passagens, você vai achar passagens que falam sobre óleo de cássia, sobre a cássia e sobre canela, que são duas coisas diferentes. Então, principais benefícios da cássia, ele é um poderoso antibacteriano, antifúngico e antiviral. Olha só que legal. Ele é um óleo essencial de cássia que ele veio no kit, como é que fala? O kit culinária. Na mês passada, a Doterra fez um abogo e ele tinha, eu comprei e eu recebi. Então, ele é afrodisíaco sexual também para impotência. Então, para homens que têm aí impotência, ele é muito utilizado para melhorar essa questão sexual. Bronquite e gripe severas, fadigas profundas, acne e pele oleosa, diarreia e amebíase são parasitas intestinais. Quando falo parasita, eu sempre lembro da jica. Tônico do sistema nervoso central, então ele aumenta também a capacidade cognitiva. Então, se você pegar o óleo essencial de cássia e colocar no seu difusor, gente, óleo de cássia para dormir é maravilhoso, tá? Comecei a utilizar no meu difusor óleo de cássia e é sensacional. Eu coloco com olíbano e coloco com óleo de alecrim também. Pensa na mistura top, tá? Pensa na mistura top. O óleo essencial de cássia para dormir é maravilhoso. E aí, então, ele aumenta a capacidade cognitiva, ele melhora o teu sistema neural, né? E aí, então, falei aqui dos benefícios do óleo de cássia. Deixa eu ver aqui, o próximo óleo é o óleo de cipreste. O óleo de cipreste, gente, ele é um óleo bem legal também. A Angela falou aqui que o cássia é muito forte, não pode encostar na pele porque queima. Realmente, falando as questões assim né, falando popular, o óleo de cássia ele é muito parecido com o óleo de orégano, então ele precisa ser feito uma diluição. Eu pesquisei, precisa ser feito 0,5% de diluição, ou seja, a cada 11 gotas de óleo de cássia, você precisa diluir em 100 ml, em 100 ml de óleo vegetal. Então, é uma diluição muito grande, né? Eu confesso que eu não utilizei topicamente ainda o óleo essencial de cássia na pele. Eu tenho utilizado muito ele no difusor aqui na minha casa e já fiz uma preparação de alimento com ele. Mas na pele, eu não sei dizer exatamente como fica, mas eu já usei o óleo de orégano na pele, feito a diluição menor, e ele realmente queima. Um dia eu estava utilizando o óleo de orégano, montando uma cápsula, daí passei o dedo em volta, esqueci e passei na boca. Gente, queima, tá? Então, basicamente, por ser um óleo muito quente, digamos assim, uma linguagem mais popular, ele é um óleo que precisa de bastante diluição, tá bom? Então, o óleo de cipreste, aqui tem algumas passagens que diz, olha só, Isaías 44:14, quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Então, muitas passagens bíblicas a gente vai ver cedro e cipreste junto, né? Porque eram cortados para utilizar, para fazer madeiramento de altares e balaústres e coisa assim, né? Então, assim, escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva faz crescer. Como você é linda, minha querida. Aqui eu não vou ler porque não precisa. Ah, tá, deixa eu ver. Acho que eu não coloquei. Ah, tá, eu não coloquei o restante aqui da passagem bíblica. Mas, ó, como você é linda, minha querida, como é linda, seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado, a como é encantador, verdejante, é o nosso leite. De cedro, leito de cedro é alguma coisa que eu não coloquei aqui, deve ter cortado na hora de eu ter feito ali a edição, tá? Mas depois você pode procurar aí Cânticos 1 e 15 para você ver. E aí, gente, o que é legal
sobre o óleo de cedro. Tem alguns cedros, existe vários tipos, ou melhor, de cipreste, né? Existe vários óleos, várias plantas, ou melhor, ciprestes, mas o que é legal é que a gente já sabe, né? É que a doTERRA, ela sempre tira as plantas dos óleos essenciais tirados do seu habitat natural. Então, se você jogar assim no Google, cipreste, você vai achar vários tipos de cipreste. Se você colocar cedro, você vai achar vários tipos de cedro. Só que quando você entra no site da doTERRA, no próprio escritório virtual, e você coloca o nome do óleo essencial, a doTERRA já te dá o nome científico. E aí, quando você coloca o nome científico do óleo essencial no Google, ele aparece a planta de origem. Então, aqui, por exemplo, é Cuprés sempervirens. Significa que o cipreste vai ficar sempre verde. Então, estava lendo, estudando um pouquinho, que tem cipreste que eles duram até 750 anos. Então, gente, uma planta, uma árvore, durar tanto tempo assim é loucura, né? Eu não imaginava que uma planta durava tantos anos assim. E o que é mais legal é que ele sempre fica verde. Então, por isso o nome sempervirens, porque ele sempre vai ficar verde. Daqui hoje ou daqui 700 anos vai ficar sempre verde. Então, o cipreste, esse aí em especial, você vai encontrá-lo ele sempre verde aí quando você pesquisar, tá? Então, benefícios: tosse seca e contínua, drenagem linfática, rosácea, incontinência urinária para crianças também, coloquei aqui entre parênteses, porque se você conhece alguém que tem um filho em casa que faz xixi na cama, esse é o óleo essencial para ajudar essa criança a parar de fazer xixi na cama. Pode ser utilizado aí no difusor, que é a forma mais segura, né, e mais utilizada para crianças. Também para hemorroidas pode ser utilizado, tá? Tanto diluído em óleo vegetal, quanto fazer também banho de assento, é muito utilizado para tratar hemorroida, e também ele também trata inchaço, edemas dos membros inferiores. Então, esses são os benefícios do óleo essencial de cipreste. Aí nós temos o sândalo havaiano. O sândalo havaiano, gente, eu não encontrei a planta, mas ele é tirado da casca, ele é tirado do tronco do sândalo, tá? Então, aqui em 1 Reis tem uma passagem que diz, olha só, o rei usou este carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Então, ele usou sândalo para produzir balaústre, harpas e alaúde para os cantores, que são instrumentos, né? Até o dia de hoje, nunca mais foi trazida nem vista a madeira de sândalo como aquela. Então, essa é uma referência, onde eles fazem referência a esse sândalo, que era um sândalo muito diferenciado. Então, todas as passagens bíblicas que nós vemos até aqui são passagens que fazem muita menção às plantas aromáticas de uma forma diferenciada, né? Eu não sei se você está captando como eu captei sobre isso aqui, como eu entendi sobre as plantas aromáticas e como eu ainda dei muito mais valor agora do que eu dava antes. Né? Eu já dava muito valor antes, mas entendendo mais a fundo a importância e a valorização nos tempos bíblicos ou na antiguidade, a gente valoriza muito mais. Na verdade, se tu parar para pensar, a gente muito fala, né? A Fernanda também sempre muito fala que hoje nós usamos alopáticos, mas os nossos avós, nossos bisavós, eles usavam o quê? Né, eles usavam alopático, eles não usavam alopático nem sintético, era coisas naturais, né? Então, se seguiu desde aquela época até que um tempo que veio aí as indústrias farmacêuticas, né? E acredito que o povo, o ser humano, no geral, se perdeu no meio desse caminho, mas que agora está voltando. Inclusive, o Anderson tem um cliente que ele é formado em... Ele é... Como é que fala, amor? Ele é farmacêutico. Ele é farmacêutico aposentado, e aí o Anderson foi lá atender ele final de semana passado, e aí como fazia muito tempo que o Anderson não via ele, né, e aí, tanto que a última vez que a gente viu ele, eu tava grávida do João, então isso faz 6 anos, olha só que legal, e aí eu fiquei dentro do carro, não fui lá, mas depois o Anderson me contando, né, ele perguntou de mim, tal, perguntou o que a gente fazia, falamos dos óleos essenciais, e o que ele comentou, ele falou que nos próximos anos, a indústria farmacêutica, a tendência dela é cair, porque olha só que legal o pensamento dele, eu não tinha pensado dessa forma, nem tinha visto da forma que ele falou, só fazendo aqui uma coisa que não estava dentro do contexto, tá? Mas só porque me veio na cabeça, eu acredito que é importante falar.
Ele falou o quê? Que nos próximos anos, pela má alimentação e pelo maus cuidados ao nosso corpo, ao corpo, né? O nosso corpo, tanto mal à saúde que a gente mesmo faz através de alimentação, através de outras coisas também, as doenças elas vão se progredir tanto, digamos assim, vão se multiplicar tanto que a indústria farmacêutica não vai dar conta de fazer remédios para aquilo ali. Porque hoje você vê várias coisas que não tinham antigamente, né? Então, aí precisa disso, precisa daquilo para aquele outro, coisas que não tinha, né, antigamente. Então, o que ele fala, e ele ele já é um senhor de idade, deve ter o quê? Os seus 65, eu acredito, assim, pelo, não sei, 60, 65, e ele ter me falado aquilo abriu muito mais a minha visão para as plantas aromáticas e para dar assim, um basta de vez nos alopáticos e nos sintéticos, porque os sintéticos, eles não fazem bem à nossa saúde. Essa aqui é a verdade. Eles têm muito, muito, muito... Sem contar que ele usa só cidreira e camomila, né? Para tratar a família, sendo farmacêutico. Ah, tá. O Anderson tá fazendo um comentário aqui, dizendo que ele, como farmacêutico, ele vendia remédios na farmácia dele, mas ele usava camomila, mas o quê? Cidreira. Camomila e cidreira para tratar a família, e não conhece os óleos essenciais ainda. Vocês acham que eu não vou cadastrar esse homem? Com certeza eu vou cadastrar ele. Tô só comendo pelas beiradas, já marcamos uma visita para ir lá. Mas só para você entender que legal, um farmacêutico que tinha farmácia, vivia de farmácia, mas na sua casa ele não usava farmácia, não usava sintéticos, então eu achei muito legal saber disso, tá? Então, benefícios aqui do sândalo havaiano para a gente correr, que já tá quase. Pele seca e couro cabeludo, calma e relaxamento, cicatrizes e manchas, infecções na pele. Então, o sândalo havaiano, gente, ele é muito bom, utilizado com melaleuca, com tea tree. Ele é muito bom para questões de pele acneica, tá? Então, também serve para cãibra. Testosterona, então baixa hipotência também, infecções da sinusite, Alzheimer e autismo. Alô, mamães atípicas, mamães de autismo. Olha que massa, óleo de sândalo para autismo também. Eu já tinha pesquisado bastante sobre autismo e os óleos essenciais, mas eu não tinha visto nada ainda falando sobre o óleo de sândalo para autista, tá? Então, o óleo de sândalo para autista também, ele é maravilhoso, tá bom? E aí, um dos últimos óleos essenciais aqui é o óleo de rosa damasceno. Olha só, tem eu achei um versículo que fala sobre essa rosa. Fala assim, ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Se você ler e contextualizar todo, é claro que eu peguei só uma parte aqui, só um versículo bíblico que estou jogando, né? Mas lá em Cânticos, né, Cantares de Salomão, o marido, né, o apaixonado tá falando para ela. Então eu até vou ler para você entender aqui. Essa frase integra um diálogo entre uma mulher sulamita e o seu amado. Na época de Salomão, o Vale de Saron, que era uma região palestina, era fértil e produzia belas e abundantes flores. Por esse motivo, a noiva se descreve como uma rosa e o noivo confirma que ela é como um lírio entre os espinhos. Então, ou seja, era uma coisa que era raro, que não tinha sempre, né? E que no meio de todos aqueles espinhos, ela é aquela flor bonita. Então, aquilo ali é uma declaração de amor, né? Em cânticos que fala sobre ela. Então, trazendo para a Doterra, a rosa damasceno no Brasil a gente só tem em touch, tá? E lembrando aqui dos treinamentos da Vanusa, a Vanusa sempre fala que o óleo essencial que mais tem, me corrija, Gica e Fernanda se eu estiver errado, mas é o óleo essencial que mais tem cromatografia, é assim que fala, né? Cromatografia é o óleo essencial que mais tem cromatografia e que ele tem um monte de benefício, assim, ó, top. Ele é um dos óleos essenciais muito top. Eu não sei se é essa palavra, eu acho que não é cromatografia, eu acho que tem uma outra palavra para poder diferenciar ali os óleos essenciais que tem mais e que tem menos. Eu esqueci a palavra. Mas alguns benefícios para você entender. Vamos ver se alguém me ajudou aqui. Isso, tem muito... É isso aí mesmo. Mas como é que fala? Frequência, tá? Frequência. Isso. O Anderson riu de mim aqui. É isso, não, gente, aqui, né? É que é muita coisa para te lembrar, né? Aí por isso às vezes dá um bug na nossa cabeça. Mas só para vocês entenderem aqui que tem muita frequência. Então, desde sempre, a Vanusa sempre fala do óleo de rosa, mas no Brasil nós temos apenas o Touch, tá? Que ele já vem aí
diluído e pronto para você utilizar. Então, ele é muito utilizado na pele para ajudar a reduzir imperfeições da pele, promove um tom de pele uniforme, pode ser usado como perfume natural, auxilia para ovulação irregular também, olha só que legal, baixa a libido e promove equilíbrio emocional. Gente, eu fiquei tão chocada o quanto os óleos essenciais bíblicos, eles têm questão de impotência sexual, baixa libido, né, melhora aí essa questão. Eu disse, caraca, quanta coisa, né, esses óleos essenciais, eu não sabia. Eu não sei se... Eu não sei... Quê? O Anderson tá aqui comentando aí, eu quero do quê? O que ele tá falando? Deus quer que o povo aumente. Deus quer que o povo aumente, ele tá falando, né? Multiplicai-vos, diz a Bíblia, né? Então eu fiquei chocada. Não sei se isso aqui para vocês é tudo novo, mas para mim é muito novo. Procriação é de Deus. Exatamente. A procriação aqui em casa já acabou, não tem mais procriação, mas continuamos usando muitos óleos essenciais, não de rosa, mas de ylang-ylang, né? Mas o óleo de rosa também é um óleo que eu não tenho, mas que eu quero muito experimentar, inclusive na pele, tá? Eu vou experimentar e depois eu falo para vocês. Então, gente, e aí, por último, para a gente finalizar, deixa eu ver se é isso. É isso. Por último, para a gente finalizar, o óleo de cinnamon bark, que é um aroma natural de casca de canela. Então, existe uma diferença entre o óleo de cássia e o óleo de canela. O óleo de cássia, ele é tirado da casca da canela. O óleo de cássia, ele é tirado de uma outra parte da canela, que eu já não sei te dizer especificamente, que é uma coisa mais... mais assim, mais... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Complexo. Mais complexo, não, é uma outra coisa, uma outra palavra que eu esqueci aqui, mas é uma coisa mais... Ai, perdão, esqueci a palavra, tá seguindo aqui. Para você entender, lá em Êxodo, peguei essa passagem aqui, Êxodo 30 e 23, fala, olha só que legal, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. E de cássia, então, na mesma passagem, é citado óleo de canela e óleo de cássia. Então, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras um rim. E disto farás o azeite da santa unção. Claro que essa tradução aqui, eu peguei uma tradução mais simples para nós entender, né, ficar melhor. Uma tradução aqui da NVI, mas talvez numa tradução ou outra você vai achar um pouquinho diferente, mas a todas as traduções elas mencionam óleo de cássia e óleo de canela, tá? Então, benefícios do óleo de canela, aroma natural aqui. Diabetes e açúcar no sangue elevado, então direto eu vejo no grupo alguém perguntando aí sobre diabetes. A gente sabe que dos 12 óleos principais, o óleo de limão é o óleo principal para diabetes e açúcar no sangue elevado, mas o óleo de aroma de casca de canela também é muito utilizado, então anota aí, resfriado e gripe, colesterol e problemas cardíacos, saúde oral, fungo e bactérias, infecção renal, saúde vaginal, olha de novo, libido baixa, estimulante sexual, tensão muscular e dor. Então, gente, eu acho que é isso. Então, para a gente finalizar, eu acho que eu fui bem na tampa, faltando 2 minutos aqui para dar 10 horas. Eu tentei correr o máximo aqui para não ficar muito comprido para vocês, mas eu fiquei assim, chocada e fiquei intrigada com os óleos essenciais bíblicos, né? Então, os óleos essenciais bíblicos que a doTERRA tem são esses. Você vai encontrar em algumas passagens falando sobre gálbano, falando sobre outras plantas aromáticas que não são óleos essenciais da doTERRA. Até se você for pesquisar, existe gálbano de outras marcas, mas aí entra a questão de não ser puro, de não ser feito aquele monte de teste que a doTERRA tem. Então, eu volto a dizer, né, e repito que os óleos essenciais da doTERRA, eles são sensacionais. Eu amo os óleos essenciais demais. A Mari perguntou se pode ser usado em animais. Então, eu acredito que ali, para animal, todos os óleos, o óleo de olíbano, ele é um óleo utilizado muito para animal. Inclusive, que eu já usei no meu cachorro, mas precisa ser feita a diluição. Não dá para usar, não dá para utilizar puro. Mas, exemplo, nosso cachorro aqui em casa, ele é asmático. Então, a gente coloca brief no difusor para ele, porque ele fica... fica demais assim e ele não tem uma respiração boa. Então, os óleos essenciais podem ser usados, mas precisam usar de uma forma específica, né? Mas, gente,
Sobre os óleos bíblicos, eu acho que é isso. Eu acredito que tenha ficado bem explicado. Eu vou jogar depois essas informações aqui lá no nosso grupo. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode perguntar. Se não, eu acho que é isso. Eu agradeço demais, Felipão, Fernanda, Gica, Leandro, pelo convite que vocês me fizeram. É uma oportunidade maravilhosa de falar sobre os óleos essenciais bíblicos. Até porque eu posso falar, eu me joguei tanto nesse treinamento, gente. Eu aprendi tanto, estudei tanto sobre isso aqui. Cara, eu não sabia metade das coisas que eu tô falando para vocês aqui, mas que eu aprendi junto com vocês. E isso que é o mais massa, né? O mais massa é isso, é de você aprender junto, porque o óleo essencial, hoje, eles estão tão vastos que quanto mais você aprende, mais você tem coisa a aprender. Às vezes eu só queria ter o cérebro da Vanusa aqui, né? Mas eu penso assim, cara, o que adianta ter o cérebro da Vanusa? Imagina quanta coisa não deve passar na cabeça daquela mulher ou quanta informação ela não tem. E além do mais, ela já tem 4 anos de aromaterapeuta, né? A gente tem 6 meses só de doTERRA. Então, eu acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada por tudo, obrigada pela interação, foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, até mais. Beijo, boa noite, até!